Alô, galera da Agulha no Mandril! Esse é o Momento Acupuntura e hoje nós vamos falar sobre o ponto F5, o ponto Luo do fígado. Ponto Luo, que como eu já falei em outros vídeos, é um ponto de conexão. No caso do F5, é o ponto em que o meridiano do fígado se comunica com o meridiano do seu acoplado no elemento madeira, que é a vesícula biliar. Então, se de repente a vesícula biliar está em deficiência, para você levar a energia do meridiano do fígado para o meridiano da vesícula, você usa o quê? O ponto F5, que é o caminho, é a estrada, é a comunicação entre os dois meridianos. Coloca também o ponto fonte ou ponto Yuan da vesícula biliar, que é o VB40, e tá aí uma bela de uma combinação utilizando o ponto Luo F5. Além de ser ponto Luo do meridiano do fígado, pessoal, o F5 ele também é muito bom para beneficiar o Yin do nosso fígado, ou seja, a parte palpável, ou melhor ainda, o sangue. E ele também é muito bem indicado para casos envolvendo a parte genital, não só masculina como também feminina, entrando aí o útero. Então, se você já se interessou por saber mais informações sobre o ponto F5, ponto Luo do meridiano do fígado, já dá aquele tapa maroto aí no like para tonificar aqui o canal Momento Acupuntura e também prepara aquela jarra bacana de água com rodelas de limão para refrescar esse teu fígado. E senta e lá vem história! E qual é a localização do nosso amigo F5, ponto do vídeo de hoje? 5 tições ou 7 dedos proximais à proeminência do maléolo medial, na margem medial da tíbia. Agora, traduzindo isso tudo, maléolo medial é aquele ossinho do nosso tornozelo que quando a gente bate no móvel, meu camarada, dói pra caramba. E a tíbia, como vocês devem saber, é o famoso osso da canela. Então, 5 tições proximais à proeminência do maléolo medial, na margem medial da nossa tíbia. E aí, a gente tem que lembrar que órgão sempre medial ou anterior, víscera sempre lateral ou posterior. Meridiano do fígado, ponto F5, é o que? É um órgão, então por isso é medial. Margem medial da tíbia ou parte de dentro a 5 tições ou 7 dedos proximais ao maléolo medial, o ossinho do tornozelo. E como é que é a puntura do nosso amigo F5? 0,2 a 0,5, podendo chegar a 1 tiçum de profundidade numa puntura perpendicular ou oblíqua. No caso desse tipo de puntura, a puntura perpendicular geralmente ela é usada para casos de harmonização. A oblíqua para dispersão ou tonificação. O que é isso, Flávio? Se você quiser fazer uma tonificação, você coloca ela oblíqua a favor do meridiano. E se você quiser fazer uma dispersão, você coloca a agulha oblíqua no contrafluxo do meridiano. No caso do fígado, é um meridiano Yin. Então ele sobe o corpo, ele vai do pé em direção à cabeça. O primeiro ponto do meridiano é no pé e vai subindo então o nosso corpo até chegar à região de tórax. Então, se você quiser fazer uma tonificação, por exemplo, você coloca a agulha oblíqua e apontada para cima, para a direção do tronco. Você querendo fazer então uma dispersão, já é o contrário, você coloca a agulha para baixo, apontada para o pé, para o início do meridiano. Agora, funções energéticas do nosso amigo F5. Ele resolve umidade e calor dos nossos genitais
até por ser um ponto que beneficia o yin do nosso fígado, ou seja, a substância fria desse órgão, como o sangue, ele retira calor e aí combatendo sim a umidade, calor, principalmente do aquecedor inferior, aquecedor onde o fígado tem grande influência, então sendo muito benéfico para a nossa região genital. E aí então, uma boa dica de tratamento seriam os corrimentos vaginais, por exemplo, que é um quadro exatamente de umidade e calor. O local fica úmido e quente, ideal para a proliferação de micro-organismos. E aí o F5 muito bem indicado para esse tipo de problema, pessoal. O F5 também circula o Qi, ou a energia do nosso fígado, sendo então muito bem indicado para casos de angústia, aquela pata de elefante no nosso peito, também incômodo nos nossos hipocôndrios, que aqui é a parte das nossas costelas, e também ser aplicado numa combinação com o F3, que é um excelente ponto para circular o Qi, ou a nossa energia, por todo o nosso organismo. Agora, indicações terapêuticas do nosso amigo F5, fígado 5, pessoal. Ele é muito bom para combater coceira vaginal e também escrotal, exatamente por tirar umidade e calor dessa região. Quadro esse de umidade e calor, que é um prato cheio para a proliferação de micro-organismos, como eu já falei, levando então ao corrimento vaginal, ou a chamada leucorreia, e também a coceira, aquela assadura chata na parte escrotal do homem. E no caso da leucorreia, pessoal, ou corrimento vaginal, ele é apenas um problema da saúde da mulher que o F5 trata, porque ele é muito bem indicado para tudo que se refere ao aparelho reprodutor feminino. Então, uma combinação que eu gosto muito de usar, por exemplo, é o baço 6 ou BP6 juntamente com o F5, já que o BP6 é o ponto feminino, já é bem conhecido como ponto feminino, faz tudo pela parte íntima da mulher. Já tem até vídeo do BP6 aqui no canal, hein, pessoal? Confira aí. E em conjunto com o F5, que beneficia e muito o aparelho reprodutor feminino, exatamente por tirar umidade e calor dessa região, seria então uma excelente pedida, uma excelente combinação de pontos para a leucorreia, por exemplo. Outra indicação terapêutica importante do nosso amigo F5 são as hemorragias uterinas, exatamente por tirar calor do gial ou aquecedor inferior. Aquecedor, gente, que o meridiano desse ponto, o meridiano do fígado, tem grande influência. Vamos lembrar os aquecedores? Então, aquecedor superior, do diafragma para cima, compreendendo então pulmões e coração. Aquecedor médio entre o diafragma e o umbigo, compreendendo então fígado, vesícula biliar, baço e estômago. Aquecedor inferior, intestinos, também rim e bexiga, entrando aí, por que não, o útero, galera. E aí, pessoal, o F5, por tirar calor do aquecedor inferior, ele faz com que o sangue não fique pouco denso, a ponto do útero não conseguir segurá-lo dentro dele, prevenindo assim as hemorragias uterinas. Hemorragias uterinas essas que, num quadro então mais grave, seria um caso de aborto espontâneo, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte sobre o F5, desse estudo sobre o fígado 5 ponto Luo, do meridiano do fígado. Se acham que eu mereço, dão aquele tapa maroto aí no like. Se acham que eu mereço mais ainda, já compartilhem esse vídeo com
todo mundo que vocês conheçam. Cara, ainda não é inscrito aqui no canal? O que você está esperando? Já se inscreva, também aproveite, ative aqui o sininho para ser sempre muito bem avisado quando tiver vídeos novos aqui no canal Momento Acupuntura. Quer deixar aqui o seu recado aqui nos comentários? Cara, pode deixar, vai ser muito bem recebido e respondido. Galera, por hora eu tô ficando, agradecendo demais a presença de todos vocês e até a segunda e última parte desse estudo maravilhoso sobre o F5 ponto Luo do fígado.